Boa tarde, me chamo Bruna e irei falar sobre as funções específicas da tinta. Bom, ela possui principalmente um efeito estético para deixar o imóvel ou o móvel com um aspecto mais bonito. E ela possui uma capacidade de proteção que atua como barreira à corrosão de metais e à absorção de água, por exemplo, na aplicação de gesso. Ela retarda também a degradação da superfície, quando no caso se deixa o concreto armado aparente. E também para retardar chamas, como por exemplo nos metais, ela serve como uma camada protetora, porque o metal ele é um material expansivo e ele não tem uma boa resistência ao fogo. E também como sinalização de chão e prédios em letreiros e faixas. E na parte de higiene, ela serve para pintura, se tornar um ambiente mais limpo e com um aspecto mais bonito. Bem, meu nome é Giovana e eu vou apresentar a respeito da tinta látex, o PVA. A tinta látex ela é composta basicamente por um polímero, por cargas e pigmentos coloridos. O principal componente dele é um polímero, o PVA, que é o poliacetato de vinila. E ele é um polímero de adição e ele é composto pela soma de vários monômeros de acetato de vinila. Eu coloquei no canto superior direito do meu slide a fórmula da polimerização dele, da formação do poliacetato de vinilo. Esse polímero ele tem uma característica de ser muito adesivante, ou seja, essa tinta acaba tendo uma boa adesão à parede. E ela também compõe coisas como cola de madeira, goma de mascar. A maioria dos fabricantes recomenda que a diluição seja feita com 10 a 20% de água. E isso acaba tornando essa tinta com odor não tão forte quando comparado com outras tintas. Ela pode ser usada como indicador, que pode parecer uma desvantagem, quando na verdade é uma vantagem. Quando você tem qualquer problema na obra, principalmente de infiltração, essa tinta ela acaba amarelando muito rápido. Então, esse problema de infiltração acaba sendo bem aparente logo no início, e em comparação com outras tintas que acabam mascarando esses problemas na obra e acabam virando coisas bem mais graves no futuro, né? Ela é solúvel em água, tem uma secagem rápida, e mesmo assim ela acaba não sendo recomendada para ambientes externos, porque ela não é resistente às intempéries de chuva e etc. Então ela é extremamente recomendada para ser utilizada em áreas internas de paredes, principalmente de teto. A recomendação de limpeza dela é só com um pano úmido, porque não é bom esfregar, ela não é resistente a isso. E o acabamento dela é sempre fosco. Então, quando você for comparar com uma tinta acrílica, por exemplo, o acabamento dela é sempre fosco. Eu coloquei aqui no canto direito também a imagem de um banheiro com uma parede azul, de tinta látex bem bonita. E eu peguei no site da Civinil também essa tabela aqui de baixo que tem várias cores de tinta PVA também para dar uma ilustrada. E é isso. Muito obrigada. Eu me chamo Carolina e venho apresentar as tintas acrílicas. A composição das tintas acrílicas, elas são similares às tintas PVA, porém é adicionado mais quantidade de resina a essa composição, o que dá uma maior durabilidade à tinta e maior resistência, influenciando totalmente e melhorando a qualidade, no que também influencia diretamente ao preço de mercado, que se torna 30% mais caro do que as tintas PVA. A diluição das tintas acrílicas se varia de marca para marca. Porém, eu venho trazendo um exemplo da marca Souvenir Acrílico Premium, que na primeira de mão garante que deve-se utilizar de 20 a 30% de diluição. Já nas próximas de mão, abaixa essa porcentagem para 10 a 20%. A de utilizar essa tinta é que a secagem é mais rápida, ela é solúvel em água, ela possui uma alta impermeabilidade, que pode ser usada tanto externa ou interna. Ela é fácil de limpar, por possuir uma alta resistência, e a cobertura é eficiente já na primeira demão. Ela pode ser encontrada em 3 versões: alto brilho, semibrilho e fosca. Tá? A diferença é que a fosca ela não aparece tantas imperfeições quando bate o sol. Já a semibrilho e a brilhante, quando bate o sol, ela aparece algumas imperfeições da aplicação ou da superfície. No mercado, elas apresentam uma grande variedade.
ficando a critério do cliente escolher o que é mais importante. Então, hoje em dia, a gente tem como exemplo as tintas anti-mofo, que pode ser já aplicada em paredes mais antigas e com mofo, né? Assim como as inodores, que não apresentam cheiro, as tintas específicas para paredes novas, só com reboco. Enfim, uma vasta gama de tintas acrílicas. Meu nome é Cheyenne e eu vou apresentar a parte de texturas. Para dar uma variada nas paredes lisas, surgiram as texturas. E elas são feitas com uma base acrílica. E essa base ela tem a consistência similar à massa corrida. Além do fator estético, ela pode ajudar na correção de falhas e irregularidades. E também ela é utilizada como um artifício contra a umidade. A textura em si, ela não resolve o problema da umidade, mas ela resiste mais à umidade do que as pinturas convencionais, porque ela ganha espessura e aderência, e isso permite com que a parede fique por mais tempo sem aquelas bolhas de umidade que descascam todo o reboco e toda a tintura da parede. Uma coisa que eu acho importante ressaltar também é que antes a textura ela era limitada apenas a áreas externas, principalmente de prédios e construções industriais. Só que hoje elas são encontradas em diversas cores e diferentes tamanhos de grãos de quartzo. E isso permite com que tu consiga vários efeitos de texturas diferentes, como a gente vai observar agora no próximo slide. Agora eu vou falar para vocês os 6 tipos clássicos de textura que são mais utilizados hoje em dia, né? Uma coisa que vale ressaltar é que depois que a massa da textura estiver seca, ela pode ser pintada da cor que a pessoa preferir e a tinta não danifica a textura, então tu pode conseguir várias cores e efeitos. A primeira delas eu vou falar do grafiato. O grafiato é uma textura de parede entre as mais conhecidas e utilizadas. O uso dela é indicado para revestimentos com grânulos de quartzos e cristais minerais, e a aparência lembra ranhuras na parede. O chapiscado se destaca entre uma das melhores opções para serem utilizadas em massas granulares finas ou em paredes lisas. E para fazer essa textura você precisa apenas de um rolo de textura. A ranhura ela é feita com o auxílio de uma espátula de plástico dentada e você consegue fazer ranhuras uniformes na parede. A espatulado. O efeito espatulado da textura de parede pode ser alcançado com o auxílio de uma desempenadeira de aço e é indicado para paredes granuladas ou lisas. Riscado. Com o auxílio de uma escova ou até mesmo com uma vassoura, fazendo movimentos verticais com a massa ainda fresca. E o movimento tem que ser feito com força, só que devagar. A quadriculada. Esse efeito também é muito utilizado. Basta passar a espátula nas direções desejadas até conseguir o efeito quadriculado. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais necessários para realizar a textura. O rolo de espuma, desempenadeira ou rolos específicos de textura. Essa parte depende de qual textura tu quer realizar. Bandeja, espátula, trincha, fita crepe, lona plástica e balde com água e panos. O rolo de tinta ele serve para aplicar uma demão de tinta antes de aplicar a textura. Assim que a tinta secar, tem que umedecer a parede com a trincha e aí depois já pode aplicar a massa de textura. E aí dependendo de qual resultado tu pretende alcançar, tu usa ou a desempenadeira ou o rolo, assim como eu comentei agora há pouco. A bandeja e a espátula elas servem para manusear a massa, né? A lona e a fita crepe elas servem para delimitar o local onde tu quer aplicar a textura. E o balde com água e os panos para fazer a limpeza final, para ficar um serviço bem completo e bem feito. É isso, obrigada. Eu irei apresentar sobre a tinta a óleo. O acabamento da tinta, ela se tem em fosca ou brilhante, dependendo muito da composição da tinta e de cada fabricante. Por se ter o acabamento em óleo, ela se torna lavável, diferente das tintas comuns, que ao passar o pano, ela pode começar a descascar ou perder a tonalidade. Devido à sua base ser em óleo, ela ajuda a impermeabilizar o objeto que está sendo pintado. Em razão de ser impermeável e sua base ser a óleo, acaba se tornando bastante resistente aos fatores externos. Assim, sua pintura se torna durável em relação às outras. A secagem é lenta, é em torno de 72 horas ou mais, e consiste numa mistura de partículas de pigmento de suspensão, num óleo secante, sendo mais comum o óleo de linhaça. Para se pintar, às vezes se tem preferência e é necessário se diluir a tinta. Para isso é utilizado água rasa e ou querosene como solvente. E também é utilizado esses dois para a lavagem dos pincéis e da bandeja. Bom, os modos de uso se dá para portas, janelas e cercas de madeira e também para portões de ferro ou aço. E também é usada bastante para pintar telas artísticas, porém, para pinturas feitas em eventos,
por exemplo, não é muito recomendado porque a sua secagem pode ser mais demorada. Bom, obrigado pela atenção.